Boa noite a todos. Hoje é nosso primeiro dia de live, de aquecimento para o grande dia, o dia 13 de fevereiro, no qual eu vou fazer uma super aula, um super treinamento às 8 horas, totalmente gratuito, mas você precisa se inscrever, o link tá na bio. Então, de hoje até o dia 13, todos os dias, eu vou trazer conteúdos aprofundados cada vez mais, para te trazendo vários insights, várias situações que vão te ajudar a entender o porquê que você não consegue crescer ainda mais o seu negócio, o porquê que você talvez seja estagnada, o porquê que você esteja se sentindo mal com tudo que acontece. Então, vamos aos nossos combinados. Começo de live, mandar aviõezinhos, né? Por quê? A gente sempre consegue espalhar coisas, conteúdos bons através de aviõezinhos, para daí o algoritmo entender que o que a gente está conversando aqui realmente importa, realmente é inteligente, realmente faz diferença na vida das pessoas. Então tem um aviãozinho aqui no cantinho, você vai apertar esse triangulinho e vai mandar para as pessoas, para que elas entrem. Eu também já estou mandando pelo menos para 20 pessoas, para elas participarem da live conosco, porque isso realmente faz diferença. Então, começou a live, você manda os aviõezinhos. Segundo, se o que eu falar... Boa noite, Vivi, tudo bom? Bom te ver. Se o que eu falar para você fizer sentido, cair uma ficha, você vai colocar um diamante, um emoji de diamante, é o nosso segredo. Então, toda vez que acontecer algo que você fala assim, putz, isso foi para mim, você vai colocar um diamantezinho aqui embaixo. Boa noite, tudo bom, Fê? Estão me ouvindo bem? Qualquer coisa me avisa, tá? Vocês vão colocar um diamantezinho aqui embaixo para dizer que aquela informação, aquela situação realmente serviu para sua vida. E hoje, conforme eu falei ali no nossos stories, eu vou falar sobre os 3 erros invisíveis que a gente não percebe, que podem estar travando o teu crescimento. Então, são 3 coisas que acontecem que realmente atrapalham a nossa vida, e se a gente não tá prestando atenção nisso, a gente pode ficar rodando atrás do rabo anos sem saber o que tá acontecendo. Então, primeiro de tudo, eu quero colocar para vocês que sanidade não é luxo, ela é estratégia. Não é à toa que a gente fica, às vezes, muito ansiosa, a gente se perde, às vezes choro, às vezes irritabilidade, porque realmente a sobrecarga anda muito grande. Realmente as situações hoje em dia estão, assim, sobrecarregando em relação às expectativas que outros colocam na gente, até as expectativas que a gente coloca na gente mesmo. Então, hoje eu vou falar para vocês que sanidade vai ser uma estratégia de se manter bem. E eu quero perguntar aqui para vocês, quantas vezes você já se pegou dizendo que você não aguenta mais, que você não quer mais essa situação, mas você não sabe por onde começar? Oi, boa noite, tudo bom, amigo? Você sabe que aquela situação não tá boa, você sabe que aquilo não tá te fazendo bem, mas você não tem ideia do que fazer para mudar aquilo. Quantas vezes? Quantas e quantas vezes você já ouviu as pessoas falarem isso e você já sentiu esse tipo de coisa? Então veja, o que a falta de organização gera? Ela gera um caos. E ela pode gerar um caos tanto interno quanto externo. Interno no sentido das emoções, interno no sentido dos sentimentos, às vezes até da irritabilidade, da sensação ruim. Então, o estresse, a ansiedade, a culpa são consequências muito comuns que acontecem quando a gente não se organiza, né? E essa sensação de não aguentar mais, ela vem justamente de tentar resolver tudo isso ao mesmo tempo sem estratégia. E essa é a grande diferença. Então aí vão os erros invisíveis, né? Que eles são básicos, mas eles costumam passar desapercebidos, até de tão básicos, porque o nosso dia a dia acaba nos engolindo, né? A gente vai sendo ignorado, a gente vai deixando e as coisas vão acontecendo. Então vamos lá. Qual seria o primeiro erro invisível? O primeiro erro invisível é não cuidar da sua saúde mental. Por que ele é invisível? Muitas empresárias acostumaram a viver no limite. A gente foi forçada desde muitos anos, né? Desde até antes da faculdade, por conta de você tem que trabalhar, você tem que ter filhos, você tem que casar, você tem que ser a esposa perfeita, e uma série de situações que foram colocadas. A gente sequer às vezes questionava, inclusive se a gente dava conta estruturalmente, se a gente tinha tido
uma formação estrutural emocional e também física e até financeira, dependendo, para dar conta disso tudo. E isso virou uma coisa normal, né? É normal você viver desse jeito, né? Já tá meio que institucionalizada esse tipo de comportamento, de estresse. Tanto é que hoje em dia os estudos já estão mostrando que as mulheres superaram os homens em doenças cardíacas por conta disso, né? A gente acaba somatizando as situações de estresse prolongadas no nosso corpo. Somatização é quando a gente desenvolve doenças físicas de cunho emocional. A medicina chinesa já fala isso há mais de 1000 anos, que 100% das nossas doenças físicas têm cunho emocional. Então vamos lá, burnout, ansiedade crônica, falta de foco, procrastinação vão surgindo ao longo do tempo. E acaba refletindo, claro, na tua produtividade, na tua capacidade de tomar boas decisões e na qualidade dos seus relacionamentos. Porque se você está irritada, você vai chutar o cachorro mais perto, né? Meu pai sempre falava isso. Mas eu não tô falando de cachorro por cachorro. O cachorro é uma simbologia de quem está mais perto, que pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma namorada, pode ser uma mãe, uma colega de quarto, qualquer pessoa que seja próxima, ou até o cachorro mesmo, ou o gato. Acaba levando a pior por conta da gente não dar conta dessas emoções e insistentemente sendo massacradas no nosso dia a dia, né? E como evitar isso? Qual seria uma forma de você minimizar essa situação, essa trava invisível? A gente precisa fazer pausas diárias pequenas para si, breves momentos de respiração. Pode ser um alongamento que você pega no YouTube, pode ser uma música quando você vai tomar um café. Então você mudar na cognição algo que você está fazendo, se você está trabalhando com matemática, ou uma leitura mais tensa, alguma coisa assim, você faz algo que seja totalmente oposto àquilo, tanto na cognição quanto na movimentação sinestésica corporal. Olhar o horizonte, sentir algum cheiro diferente, às vezes passar um perfume na sala, abrir janela para chegar o ar. Então são coisas que fazem você mudar aquele estado que você estava anteriormente. E lembrando, isso não é luxo, isso é uma sobrevivência emocional e mental imprescindível, tá? Se isso faz sentido para vocês, se alguma ficha caiu, você já coloca um diamante aqui para mim. Um erro invisível número 2 seria não definir limites claros. O que são limites claros, né? E por que ele é invisível? Porque nós estamos acostumadas a agradar. A grande maioria das mulheres são agradadoras. O que é ser uma agradadora? É dizer sim para tudo. Porque é aquela sensação de quando você diz não, vem aquele julgamento da sociedade que você não é capaz, que você deveria dar conta de tudo e por que você não consegue. E aí vem uma ladainha gigantesca na nossa cabeça que a gente não consegue se livrar. Então aqui, o dizer sim para tudo e todos, né, para tudo e todos que aparecem, eles são sinônimos de uma boa vontade ou gentileza, aquela coisa linda, maravilhosa e educada que faz um mal danado. Mas sem perceber, você ultrapassa o teu limite do que é saudável e do que é produtivo. Isso faz muito mal. Consequências, sobrecarga de tarefa, falta de tempo para o que realmente importa, sensação de sufocamento, relações profissionais e pessoais e profissionais ficam confusas e sem regras claras. Ou seja, de novo, o caos instalado. E se isso acontece na tua relação profissional, ela vai transbordar para pessoal e vice-versa, porque é um padrão de comportamento ser uma agradadora. E isso é uma barreira invisível de não colocar limites claros. E isso é uma situação que acontece muito corriqueiramente e às vezes a gente nem percebe que é exatamente isso que está atrapalhando todo o resto do processo. E como evitar? Você precisa aprender a dizer não. O que é dizer não? É você ter claro a tua estrutura do teu semanário, é você ter claras as tarefas que você precisa fazer, é você entender dentro da tua semana onde estão os respiros de tempo. Isso eu ensino para você, eu vou ensinar mais para frente, para você conseguir remanejar as coisas que você precisa fazer, que não te prejudique no dia a dia, que você consiga dar um retorno, uma resposta educada,
e que você consiga, nessa resposta educada, dizer sim, eu consigo te atender tal dia e tal hora, ou não, eu não vou conseguir te ajudar. E isso você se coloca se empoderando nesse sentido, no sentido de dar uma resposta tranquila, educada e subsidiada em cima do que você tem, das tuas prioridades, tá? E o erro invisível número 3, que é não gerir o tempo de maneira estratégica. Gente, se você não organiza a tua rotina, ele é um divisor invisível e uma corrida faz parecer que você vai estar sempre ocupada e sempre produzindo, e não é real. Você estar só fazendo, as famosas fazedoras, né? A gente faz, se sentir ocupada não é ser produtiva. Então, às vezes, a gente quer o tempo todo estar fazendo coisas, e desacostumar desse hábito leva um certo tempo, porque nós somos educadas a estar fazendo coisas o tempo todo. Então, às vezes, você sentar para ler um livro, você vai se sentir péssima. Só que, de novo, se você não está estruturando essa sua rotina de um jeito que te faça bem, aquela história das máscaras caindo na cabeça, né? No avião. Se você não coloca primeiro em você, nada em volta vai funcionar. E é por isso que ele é invisível. Então, como que a gente poderia organizar isso e solucionar isso? Você vai priorizar as tarefas de alto impacto das coisas que você tem que fazer e bloquear esse tempo para elas. Fazer o famoso time blocking, nome chique, né? Nome chique, time blocking. A gente vai priorizando tarefas e bloqueando o tempo para elas. Com isso, a gente consegue estruturar as coisas do seu dia a dia e dizer não de uma forma tranquila e saudável, fazendo as revisões semanais que precisam ser feitas. Então, por exemplo, um caso real que aconteceu esses dias, ontem mesmo, uma das minhas alunas, até uma das mais novinhas, ela nem arrumava o quarto, era um caos, ela jogava as coisas aonde for. Uma vez ela tirou uma foto pra mim no quarto dela, eu queria morrer. Ontem ela me mandou um vídeo do quarto dela e das coisas que ela tá fazendo lá do curso, da mentoria junto comigo, e ela falou pra mim assim: Nicole, eu não consigo mais entrar no meu quarto e não colocar as coisas no lugar. Se entrou na minha cabeça de um jeito que mudou a chave, alguma coisa mudou. Então agora eu tenho um quarto organizado, minha escrivaninha funciona, as coisas que eu preciso fazer, elas são feitas na hora. Eu consigo conversar, até a relação dela com a mãe dela, que era mega conflitante, melhorou, pelo simples fato dela entender e virar a chave na cabeça dela de que aquela organização só levava mais calça, mais tristeza, inclusive, no relacionamento. Então veja como chega longe uma estratégia de produtividade, de organizar a semana. Uma relação de mãe e filha que não funcionava começou a funcionar por conta de estratégias e por conta de mudança de mentalidade que ela fez comigo no curso. Então veja só as três barreiras invisíveis, né? Não cuidar da saúde mental, não definir as metas claras, né? Não definir os limites claros e não gerir o tempo de maneira estratégica. Olha como pode chegar longe. Então, sem essas três bases, qualquer outra técnica ou ferramenta avançada de negócio vai se tornar inútil, porque ela vai se desfalecer ao longo do tempo, não vai fazer sentido mais. Então, com essas três bases, a gente consegue estruturar de uma forma bem profunda e duradoura ao longo do tempo essas conquistas, tá? A gente tá aqui então fazendo lives que nessa live de agora eu mostrei as três barreiras invisíveis que te impedem de crescer. E eu queria deixar uma pergunta aqui: se a sua sanidade é o ponto de partida para tudo que você quer conquistar, você já está cuidando dela ou você ainda vive no caos? Porque viver no caos não é normal. Então, me conta aqui embaixo se você está vivendo no caos e o que realmente você precisa refletir e mudar na sua vida. Quais são as situações que você entra que são repetidas e te fazem mal, ou fazem mal para quem está próximo de você, ou aquilo que você não está conseguindo atingir? Me conta aqui embaixo. Então hoje foi a primeira live de 10, as lives vão ser rapidinhas, sempre de 15, 20 minutos, no máximo meia hora, para eu ir trazendo para vocês algumas situações de problemas e de como resolver, para a gente ir aprofundando os nossos assuntos até chegar no dia 13/2, que vai ser o grande treinamento, que eu vou passar os 5 passos que toda pessoa de sucesso tem que fazer
para conseguir crescer ainda mais ou sair da estagnação se você ainda não está crescendo. Então, se você não se inscreveu, o link está na bio. Com esse link você vai reservar a sua vaga gratuita e eu vou te encontrar lá no dia 13/2. Amanhã a gente vai ter mais uma live que também vai ser às 21 horas. Essa live de amanhã eu vou falar da síndrome do eu resolvo sozinha. Você já ouviu falar da síndrome do eu resolvo sozinha? Então toda empresária, toda pessoa que lida com negócios, e eventualmente tem essa síndrome do eu resolvo sozinha. E amanhã eu vou explicar o que é e como resolver. Então eu espero você amanhã às 21 horas para falar sobre isso. E coloca aqui embaixo depois nos comentários se você realmente teve algum dos pontos que eu falei aqui presentes na sua vida e como você vai fazer para resolver com as ideias que eu te dei aqui. E eu já te desafio a colocar hoje mesmo em prática essas situações, ok? Então nos vemos amanhã às 21 horas aqui e vamos conversando. Qualquer dúvida você me manda no direct e eu vou trocando várias ideias ali com as pessoas no direct e nos vemos amanhã às 21 horas aqui no Instagram. Um beijo grande!